O terceiro debate presidencial teve um clima morno, sem grandes enfrentamentos entre os candidatos. Um dos poucos momentos de trocas de farpas ocorreu quando Guilherme Boulos, do PSOL, perguntou a Henrique Meirelles, do MDB, sobre impostos e ironizou o mote da campanha do ex-ministro da Fazenda. Rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas. Inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. O MDBista se defendeu dizendo que sempre pagou impostos e retrucou. Eu trabalhei a vida toda e paguei sempre todos os impostos. Então eu pago os impostos sim com muita satisfação. Ao contrário de quem não trabalha, não paga imposto e não colabora com o país. Só fala em tomar recursos dos outros. Fica falando em invadir propriedade e tomar recursos de quem trabalha duro. Meirelles protagonizou outra discussão quando perguntou ao ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, sobre a segurança pública em São Paulo. Segundo Meirelles, São Paulo exportou o crime organizado para outros estados. O tucano respondeu. Está sendo injusto com São Paulo. Nós precisamos reconhecer os avanços. Eu reconheço, fico feliz quando um estado irmão consegue um avanço na saúde, na educação, na própria segurança pública. A gente vibra com isso. Agora, é preciso reconhecer o trabalho que foi feito aqui em São Paulo. E nós vamos levar esse trabalho, a segurança pública vai ser nossa prioridade e vamos endurecer as leis contra o crime organizado. Em solidariedade ao que aconteceu ao presidenciável Jair Bolsonaro, os demais candidatos pediram para retirar os púlpitos vazios. Dessa forma, não estavam no palco os palanques do presidenciável pelo PSL e o do ex-presidente Lula. O único momento no qual os espectadores caíram na risada foi quando Meirelles cometeu uma gafe. Ele se confundiu enquanto falava sobre desigualdade salarial. É absolutamente inaceitável que mulheres ganham mais do que os homens ocupando a mesma função. Logo na sequência, ele mesmo se corrigiu, dizendo que é inaceitável que homens ganhem mais do que as mulheres. A respeito de Bolsonaro, o candidato do PSL foi lembrado por todos os presidenciáveis. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, frisou que a violência é prejudicial para o Brasil. Esse é um momento difícil do nosso país. Nós estamos diante de um debate que faltam duas candidaturas, uma por impedimento judicial, outra porque está no hospital. O Brasil precisa pensar em relação a tudo isso que está acontecendo, porque a violência política e a violência física, de fato, não nos levará a lugar nenhum. Já o ex-governador Geraldo Alckmin falou mais de uma vez a respeito da importância da conciliação do povo brasileiro para o crescimento do país. A plateia foi o termômetro desse debate. Diferentemente dos anteriores, ela reagiu pouco aos discursos dos candidatos, que pareciam mais contidos, possivelmente por causa do ataque cometido contra Jair Bolsonaro. Aliás, o candidato Ciro Gomes, do PDT, voltou a defender o ex-presidente. Segundo Ciro, a prisão do líder petista é injusta. Sem citar o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo no qual Lula foi condenado, Ciro criticou a justiça brasileira. Eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito, eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa, ser inquinada de suspeição. Eu
como profissional do direito, perguntado nas circunstâncias em que eu fui, considero que a sentença que condenou o presidente Lula é injusta. Álvaro Dias, do Podemos, voltou a defender a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato desvenda os mistérios desse esquema de corrupção e coloca na cadeia aqueles que antes estavam impunes. A Operação Lava Jato tem que ser política de Estado no combate implacável à corrupção, para que o Brasil volte a ser sério. Geraldo Alckmin também declarou apoio à operação quando se pronunciou. Durante o debate, o tucano se defendeu da denúncia que foi apresentada contra ele na semana passada pelo crime de improbidade administrativa. Alckmin disse que achou estranho que o Ministério Público tenha apresentado a ação a menos de 30 dias para as eleições. Além desses temas, também entraram na pauta a evasão escolar, o projeto de lei que trata do uso de agrotóxicos, os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, saneamento básico e regulamentação fundiária. Ô Vila, é claro que um debate tem regras, um debate às vezes engessado, mas de qualquer forma, no debate se conhece mais o candidato do que a propaganda política. A gente ouviu o ato falho do Meirelles, né, falando sobre as mulheres. É só lembrar ao nosso ouvinte que depois, ontem até nós debatemos, comentamos o debate durante o debate, jogo, né? E depois uma espécie de fim de jogo, fizemos o comentário aqui com o Silvio Navarro e o Carlos Aros, trocando umas ideias sobre o debate. Foi um debate em 5 blocos. O primeiro bloco discutiu, os candidatos apresentaram grosso modo suas ideias assim sobre alguns pontos, fizeram perguntas. Na verdade, debate mesmo não houve. O que houve é um posicionamento dos candidatos sobre alguns temas e esqueceram de muitos outros temas. A questão da infraestrutura, da logística, isso nem passou nem pelo lado do debate e tal. Questão de política externa, a questão das fronteiras, isso sumiu. O PT desapareceu do debate. Parece que o PT não está na eleição, né? Sumiu. Ninguém falou do PT, do Petrolão. Acho que é palavra proibida em debate, Petrolão. Presumo que seja, né? O Ciro esqueceu do SPC, do SP Ciro, né? O SP Ciro esqueceu. A própria questão das ideias do Bolsonaro. As ideias, eu estou me referindo, em momento algum foram devidamente questionadas e enfrentadas, como se isso fosse bom estrategicamente. Ser ruim. Você dá ao outro, ao seu adversário, não inimigo, adversário, né? Você passa recibo do que diz o seu adversário, não, você tem de criticá-lo. E também, entre eles, nenhum disse assim, eu quero ser candidato por causa disso, e os outros, eu não quero que vocês votem nos outros, mas votem em mim por causa disso, disso. Claro que não é com essas palavras, evidentemente, né? Você diz de outra forma. Então, a questão da diferenciação dos candidatos, parece que todo mundo é a mesma coisa, excetuando o Boulos, que fazia um discurso mais radical, namora em todas as suas intervenções, né? Todos pareciam a mesma coisa, parecia que estava todo mundo concordando. E a pergunta é, por que todo mundo é candidato, então um não apoia o outro? Então, nesse sentido, não por causa dos organizadores que deram voz, eu não entendi o Álvaro Dias no final do debate, entrevistado, né, inclusive pela Jovem Pan, ele estava reclamando que não há espaço para ele apresentar suas ideias. Caramba, como não teve? Aqui na Pan ele teve durante 1 hora, por exemplo. Ontem ele teve também, assim como terá seu candidato a vice-presidente, que virá aqui a Jovem Pan, salvo engano, acho que é na terça-feira, né? Ou na quarta, mas é terça, se não me engano é terça-feira. O Paulo Rabelo. É o Paulo Rabelo na quarta, professor. Na quarta-feira, na quarta-feira. Temos Ana Amélia e Ana Amélia, quarta-feira. Então, poxa vida, a questão é e ele esqueceu, falando isso, o Álvaro Dias, tem uma fixação, que é falar que vai, caso eleito, ia designar o Moro ministro da Justiça. Esqueceu de falar isso, né? Porque os candidatos têm certa fixação. No conjunto, poucos citaram os vices, o Alckmin, em certo momento, citou a Ana Amélia, né? E é bom lembrar, para ser rigoroso e absolutamente verdadeiro, o Boulos em certo momento falou da Sônia Guajajara, que é a primeira vez que é vice do Boulos. A primeira referência a ela foi feita pela Marina, que chamou ela de Soninha, né? Então, quando você fica observando aquilo, como antropólogo, assim, antropólogo da política, você fica observando os assessores e tal, olha, sinceramente,
A gente tem que dizer a verdade. Nós temos o compromisso com a verdade. Há uma pobreza de ideias. Lembrando o Rui Barbosa, esse deserto de ideias, né? O grande Rui, 2 vezes candidato a presidente, as 2 vezes derrotado, a última muito doente em 1919, né? Ele morre em 1923, provavelmente é um dos grandes símbolos da inteligência do mundo jurídico, do mundo político brasileiro. É triste. Realmente nós vamos ter de escolher. Dia 7, nós vamos ter de escolher entre esses ou entre 2 que lá não estavam. O Andrade, né? Andrade. O Haddad o Jaiminho é conhecido no Nordeste como Andrade. O Andrade e o Jair Bolsonaro, que é candidato. E claro que tem outros, alguém vai falar com razão. Por que o Amoedo não estava? Teve até manifestação lá na Paulista. Então, como nós retratamos o que ocorreu, teve manifestação, mas por que o Amoedo não foi convidado? Aí tem a questão da legislação eleitoral. Tem de se cumprir as regras, cumprir a lei. Você precisa ter um mínimo de representação, 5 parlamentares na Câmara dos Deputados, e um novo não tem. Portanto, não podia ser convidado. Quer dizer, não é uma discriminação, é porque a legislação impede nesse tipo de debate. Agora, sabatina, vamos lembrar, o João Amoedo esteve aqui, também esteve no programa, teve no Pânico também, teve no Morning, né? E teremos também o candidato a vice-presidente, o Christian, até meu colega. Tal, na próxima segunda. Na próxima segunda-feira. Portanto, a Jovem Pan dá voz a todos.